Olá pessoal, tudo bem? Vamos então à gravação da nossa aula número 2. Falaremos agora sobre o capítulo 2, que trata do agregado humano. Após este conteúdo, que é bem breve, vocês vão perceber, também vão entender o porquê, vamos adentrar já ao assunto do capítulo 3, que são os 7 corpos. Ok? Mas vamos lá então ao capítulo 2, agregado humano. Eu falo aqui no livro e na apostila de vocês sobre a visão de Stanislau de Guaita e Charles Lancelin, W. da Mata e Silva, Alice Bailey e Allan Kardec, certo? Sobre o agregado humano. O que é esse agregado humano? Muita gente chama de agregado humano, outros chamam de conjunto perispiritual, ou tão somente de perispírito, certo? Mas eu chamo de ser humano como todo, ou então agregado humano, que são os nossos 7 corpos. Por que eu trago a visão desses 4 escritores, Allan Kardec, Stanislau, W. da Mata e Silva, Alice Bailey, né? E eu não trago apenas a visão de um só. Para que vocês entendam que dentro da literatura espírita ou mesmo de qualquer área, na verdade, se você pegar livros de português, livros de matemática, livros de educação física, de história, certo? Muitas pessoas vão ter visões semelhantes, similares, sobre um determinado assunto ou uma determinada forma de ver, mas não idênticas. Isso eu quis deixar bem claro com este capítulo. Então, o nome dos 7 corpos vai variar, certo, de escritor para escritor. Basicamente, eu sempre ensino aos alunos que escolham uma forma com a qual vocês se identificam. Eu chamo de corpo físico, de duplo etérico, de corpo emocional, de corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Esses 7 corpos compõem o agregado humano. São apenas 7 corpos? Não, segundo estudos e revelações da espiritualidade, não são apenas 7 corpos. São aproximadamente, alguns dizem exatamente, 144 corpos. Dentro de cada um de nossos 7 corpos tem 7 subdivisões, certo? Que possuem mais tantas divisões ainda adiante, tanto para cima, os corpos superiores, né? Acima do átmico, certo? Como o corpo físico também tem as suas subdivisões, mas são muito poucos escritores que falam sobre essas subdivisões de cada um de nossos 7 corpos. Eu acredito que conhecendo muito bem os nossos 7 corpos, na verdade, os 4 primeiros, né, se nós conhecermos muito bem, nós teremos grande processo de cura, certo? Grande processo de reequilíbrio das nossas emoções, dos nossos desequilíbrios, que convencionou se chamar de doenças. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Vocês decorem, eu chamo muito de desequilíbrio. Já expliquei o porquê também em outros vídeos, mas vou dar mais uma repassada aqui rapidinho. Chamo de desequilíbrio por quê? Porque o nosso cérebro entende que desequilíbrio tem como reequilibrar. E doença, o seu cérebro já pode fazer a pergunta: será que existe cura para esse tipo de doença? E as doenças só ocorrem quando existe um desequilíbrio.
em um de nossos 7 corpos ou em todos eles. Vamos lá então, o corpo físico, certo? Outros chamam também de corpo somático. Por quê? Porque é onde se somou os vários desequilíbrios dos corpos mais sutis e onde se manifesta esse desequilíbrio, né? Se somou os problemas, um problema após o outro, e se manifestou no corpo físico, ou como outros chamam de corpo somático. Pode haver até outras formas de se relacionar ou de nomear este corpo, mas para mim, eu costumo utilizar sempre nas aulas também de corpo físico. Então, um problema no corpo físico, ele só ocorre depois que se agravou os problemas em algum outro corpo, seja ele no duplo etérico, seja no corpo emocional, certo? Seja no mental inferior, mental superior, algum problema mais raro, mas que pode ocorrer sim no búdico ou no átmico, ok? Depois que o problema se manifesta lá, primeiramente, ele aparece aqui. Podemos tratar todo e qualquer desequilíbrio no corpo físico através da apometria? Sim, podemos tratar todo e qualquer desequilíbrio, mas isto não significa que você deva deixar de ir ao médico, que deva deixar de ir ao especialista, seja onde for o seu problema. Porque dentro do curso até existe esse tratamento, certo, para melhorar as questões de visão, a questão de audição. Agora eu vou começar a fazer o tratamento para melhorar a visão, vou parar de usar o óculos. Não. Você vai parar de usar o óculos à medida que a sua visão for melhorando. Mas que você perceba isso, que posteriormente você vá a um oculista, que ele faça o exame e que ele perceba que você está enxergando melhor. Então você pode até diminuir o grau, certo, ao qual você está utilizando em seu óculos, ou pode até mesmo zerar o grau. Ok? Eu, por exemplo, consegui retornar, eu consegui parar de utilizar o óculos, apesar de que eram uns graus bem iniciais. Eu usava uma lente 0,25 e 0,50, ok? Trabalhei bastante as questões de visão que implicam na nossa visão, as memórias que guardamos. As questões de visões estão muito relacionadas ao que eu não desejo ver, ou ao que eu não desejaria ter visto, ao que eu não gostaria de ter enxergado, ou aquilo que ainda hoje eu não quero ver, eu não quero olhar. Não, eu não tenho esse problema, não, eu não tenho esse defeito, deixa ele quietinho lá no canto dele que eu não quero mexer nisso. Então isso faz com que a gente inconscientemente provoque a cegueira, né? E consequentemente tenha a necessidade de utilizar óculos. Isso significa que eu posso de repente desencarnar sem usar óculos, nenhum tipo de grau? Sim, pode acontecer. É difícil, mas não impossível. Lembre-se, somos deuses. Em menor grau de potencialidade, mas nada impede de trabalharmos algo com perfeição ou com maior afinco, com maior intensidade, trazendo assim um maior resultado. Como eu expliquei já na questão das leis, tudo tem um porquê de ser, tudo tem uma causa, ok? E a partir do momento que eu começo a tratar as causas, o problema some, se resolve, o desequilíbrio se torna reequilíbrio, ok? Então vamos ao segundo corpo, que é o duplo etérico. Este corpo ele costuma ter duas cores do lado esquerdo do corpo, a cor mais azulada e do lado direito uma cor que varia do laranja para o vermelho, certo?
qual a principal função deste corpo chamado duplo etérico? A proteção do corpo físico, né? Ele tem uma grande malha magnética que liga o nosso corpo físico ao corpo astral ou emocional, certo? Os nomes variam, lembre-se que eu falei disso falando do agregado humano. Cada escritor traz uma nomenclatura, uma visão similar, mas não idêntica, sobre cada corpo. Outros escritores até separam, dizem que o corpo astral é uma coisa e o corpo emocional é outra, que são dois corpos diferentes. Mas, dentro da minha experiência, dentro da minha visão, você chamando o terceiro corpo de corpo astral ou corpo emocional não tem problema, a gente consegue atingir o tratamento em ambos, mesmo que eles sejam realmente em dois corpos diferentes. Eu posso garantir que é possível tratar os dois, mesmo que você nomeie apenas um, ok? Dentro dos meus atendimentos eu sempre chamo de corpo emocional e é o mesmo corpo que eu enxergo que a pessoa utiliza para fazer uma projeção astral, por exemplo. E tratando as coisas nesse corpo, a pessoa alcança o reequilíbrio. Mas vamos continuar falando do duplo etérico. Ele é a nossa principal ligação entre o corpo físico e o corpo astral, também é uma das nossas principais proteções, ele que auxilia a bloquear os implantes espirituais, ele que auxilia para que as energias densas e negativas não atinjam diretamente as nossas células, o nosso corpo físico, é ele também que mais sofre, que mais se danifica ao consumirmos bebidas alcoólicas, ao fazer o uso de fumo, por exemplo, ao fazer o uso de certos medicamentos, fazer o uso de determinadas drogas, certo? É este corpo que sofre, é esse corpo que arca com as consequências, o que mais arca, digamos assim. Tudo sempre é muito dividido, mas ele é um dos corpos que mais se compromete. E por terceiro, temos o corpo astral ou corpo emocional, é o corpo que geralmente utilizamos para fazer as nossas viagens astrais. Quando eu acordo e tenho recordações dos sonhos os quais eu tive à noite, certo? O que eventuamos chamar de sonhos, né? Ou eu diria que o mais correto e o mais comum são projeções astrais, em que saímos do nosso corpo e vagamos por aí. Muitas vezes vamos a colônias espirituais, muitas vezes vamos frequentar escolas, vamos auxiliar amigos, auxiliar parentes. Tudo depende do grau de entendimento, de conhecimento que cada pessoa tem. E nem sempre é necessário lembrarmos das coisas que nós fazemos. Pode ter certeza que, se for necessário, nós vamos acordar e vamos lembrar. Agora, se não for necessário, nós vamos acordar e não vamos lembrar que desdobramos durante a noite ou que tivemos sonhos, né? Por isso também é muito mais comum nós lembrarmos dos pesadelos. Os pesadelos nada mais são do que ataques espirituais que sofremos à noite. Muitas vezes de obsessor e outras vezes também de pensamentos criados por nós mesmos. Outro fato muito importante para entendermos é que nós somos um dos principais causadores de malefícios em nós mesmos. Muita gente põe a culpa nos obsessores, na influência espiritual, mas o nosso pior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Nossa própria mente, nossa própria consciência, nossas atitudes,
nossas ações, ok? Bom, e como diferenciar o corpo astral, o corpo emocional, que é utilizado nos desdobramentos, que geralmente acontecem à noite, do corpo mental inferior? Porque alguns desdobramentos ocorrem apenas com o corpo mental inferior. Inferior por quê? Nós temos o mental inferior e mental superior. O mental inferior é porque ele é inferior, ele é baixo, ele, podemos dizer, não presta, não é usual? Não, não é essa a questão. Chamamos de mental inferior por causa da sua frequência vibratória, certo? Ele possui uma frequência vibratória inferior do corpo, o qual chamamos de mental superior. Também o corpo mental inferior é a sede principal, digamos assim, da outra parte da nossa psique, a qual chamamos de ego. Ok? É o ego que está presente em nosso mental inferior. Ok? Não que não tenha ações provindas do nosso mental superior que não possam ter a influência do ego. Mas o ego, ele habita mais no corpo mental inferior. Muitas vezes, quando nos projetamos a determinado local, só através de nosso pensamento, nós muitas vezes vemos o local, enxergamos o local, temos a noção de onde estamos, mas quando buscamos nos observar, nós não temos a visão do nosso próprio corpo. Eu olho para mim, não enxergo as minhas pernas, não enxergo as minhas mãos, os meus braços. Então, geralmente, quando isso ocorre, nós estamos em uma projeção mental neste lugar, ok? E quando estamos com o corpo emocional, o corpo astral, nesse mesmo lugar, nós somos capazes de ver nossas pernas, nossos braços, todo o espírito que se manifesta aqui no nosso campo, ou dentro das casas espíritas, né? Ou para auxiliar, ou para se comunicar, ou melhor dizendo, todos os espíritos que incorporam possuem o corpo astral. Muitos espíritos, devido ao seu grau de evolução, certo? Isso não significa que estão acima de nós, mas mais lapidados, que trabalharam mais as suas questões internas, possuem apenas o corpo mental inferior, ou às vezes nem ele, às vezes só o mental superior, ou menos ainda, há casos de espíritos que se manifestam que não possuem forma alguma, que nem conseguimos percebê-los ou vê-los. Os médiuns videntes não conseguem nem mesmo enxergá-lo. Sentem a presença desse espírito, ouvem a comunicação através da intuição, mas não são capazes de enxergá-lo. Então, é um espírito que já trabalhou mais a sua evolução, a sua reforma íntima e não tem mais as necessidades de ter esses corpos mais grosseiros, ok? Então, vamos ao nosso quinto corpo, o mental superior. Já falamos do corpo físico, do duplo etérico, recapitulando, do corpo astral ou emocional, certo? Já falamos do corpo mental inferior e agora estamos falando sobre o corpo mental superior. É considerado o corpo dos 5 sentidos, que na verdade podemos dizer assim, 5 sentidos que são os do corpo físico, mas como espírito temos ainda mais sentidos, né? Temos o tão falado sexto sentido, que são as questões que aqui no corpo físico chamamos de mediunidade ou de percepção do meio que está
à nossa volta. Como eu sempre digo, muita gente interpreta o fato de ser médium como sendo o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Fazer essa comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados. Eu sempre saliento que ser médium é muito mais do que isso. Ser médium é literalmente estar no meio. Que meio? Só não na metade do caminho, mas estar entre todo o meio ambiente ao qual você vive. Então, relacionando isso a plantas, a casas, a carros, a qualquer forma de representação que está à sua volta. Tudo carrega informação, gente. Não é porque este quadro que está atrás de mim, ou o chão que está abaixo de mim, ou o piso, ou a porta de vidro, que não tem um espírito vivendo ali, que isso deixa de ter informação. Você pode captar, você pode aprender a ler objetos, coisas, plantas, animais. Os animais e as plantas até já possuem um campo energético vivo, digamos assim. A própria terra, tem pessoas que se comunicam com a terra, que fazem a leitura da terra simplesmente em olharem para ela, em direcionarem suas mãos. Não é nem necessário a utilização de pequenos gravetos, como muita gente detectava quando tinha água debaixo da terra, com a imposição dos gravetos na mão, com a radiestesia, né? Uma forma antiga de se utilizar a radiestesia. Muitas pessoas detectam apenas de olhar para a terra, de direcionar a palma de suas mãos para aquela terra, conseguem detectar a água, né? Fazendo a leitura daquele campo. Então, nosso corpo mental superior está muito ligado aos nossos sentidos, ao sentir, ao pensar, aos novos pensamentos. Eu diria que o corpo mental inferior está muito relacionado aos pensamentos que são repetitivos, que utilizamos diariamente, ou seja, você não precisa pensar muito para ir escovar os dentes, é uma forma automática, ou levantar no mesmo horário para ir trabalhar, por exemplo, são formas mais automatizadas, né? Todas essas informações percorrem geralmente o campo e o corpo mental inferior. Os novos pensamentos, as novas percepções, as novas formas de enxergar a vida, geralmente são mais elaboradas ou possuem o seu início, pelo menos, no campo mental superior. São dois bancos que também guardam muita informação sobre nós, certo? Todas as nossas experiências vividas aqui ficam guardados em ambos os campos. Ah, mas é só no mental inferior, é só no mental superior, é só nos dois? Não, todos os corpos guardam uma certa quantidade de informação. O corpo físico também, a nossa mente física também armazena informação. Não é apenas a mente espiritual, não é somente os corpos espirituais. Então vamos lá. Já falamos sobre os 5 primeiros corpos, agora é a vez do corpo búdico, ok? Sede, que muitos chamam da alma. Há muitas formas também, ou muitas opiniões sobre o que seja necessariamente a alma. Muitos dizem que quando se fala em alma, se fala diretamente do corpo búdico. Outros chamam de alma o conjunto perispiritual, o conjunto de manifestação,
os 7 corpos. Todos somos almas encarnadas, né, que possuem um corpo físico. Então, pessoal, eu sempre sugiro a todos vocês, a quando adentrarem temas, mesmo que possam parecer temas batidos ou temas comuns, perguntarem a concepção, a construção sobre o que a pessoa entende daquilo, certo? Por aquela palavra. Um exemplo, você pode entender ciúme, por exemplo, como uma manifestação de amor, certo? A pessoa que ama, cuida. Sentir ciúme é normal. Gente, sentir ciúme não é normal. Ah, mas nem aquele ciúme pouco, saudável. Gente, ciúme não é saudável. Quanto mais cedo entendermos isso, melhor será para nós. Nós não temos posse. Ciúme é sentimento de posse. É isso que está infiltrado por debaixo do ciúme. É insegurança, é falta de amor próprio. Então parem de achar que ter ciúme é uma coisa normal. Não é. Ah, é simples mudarmos isso? Não. Também não é difícil. É trabalhoso. Mas é totalmente possível. Ok? Então, falando das questões do corpo búdico, que muitos chamam de alma, ok? A principal função dele. Nele é guardada toda a nossa informação, o conjunto de informações que vem desde o corpo físico, do corpo duplo etérico, do corpo emocional, do corpo mental inferior, mental superior e búdico. Nele, dizem, reside a grande biblioteca. Através do corpo búdico, podemos acessar o famoso registro akáshico. Né? Alguns escritores falam sobre isso. Eu nunca estudei, nunca me aprofundei na questão de estudo do registro akáshico, certo? Já tive experiências de acesso, falo sobre também dentro do curso, mas cada pessoa desenvolve uma técnica diferente. Eu não utilizo a abertura dos 7 corpos para acessar o registro akáshico. Mas alguns escritores falam que ele é sede deste registro, ele é a nossa grande biblioteca, ok? Não que não haja partes desse registro nos outros corpos também, e principalmente acima dele, mas dizem que no corpo búdico está toda a informação de todas as encarnações que já tivemos aqui na Terra e mesmo em outros lugares, ok? E o corpo átmico é o nosso eu superior. Tem pessoas que também falam que o corpo eu superior está acima do corpo átmico, numa dimensão ainda mais elevada, que está acima até mesmo do corpo criogênico e assim por diante. O foco deste curso não está no estudo dos corpos acima do átmico, certo? Eu não abordo dentro desse curso as questões de acesso ao corpo criogênico, ok? Eu procuro trabalhar dentro deste curso de apometria as questões mais físicas, mais nossas, que envolvem o conhecimento dentro dos 7 corpos. Num estudo posterior, num curso posterior, aí sim, mas senão ficaria muito conteúdo para estar abordando isso no aqui
e no agora. Eu trago um entendimento, uma leitura leve, ok? Uma leitura rápida, eu diria muito bem resumida e muito específica, mas também que traga um suficiente entendimento sobre as manifestações, sobre os problemas, ok? Que ocorrem em cada um dos corpos e o que cada um dos corpos traz. Toda a informação contida também dentro do livro, da apostila, é o suficiente para vocês estarem trabalhando a vocês mesmos e aos seus pacientes. E, gente, sobre chakras e sobre 7 corpos, ok? A literatura é vasta. Caberia um curso só disso, só de chakras e outro curso só sobre os 7 corpos. Tamanha é a grande quantidade de informação. Apesar de, como eu disse, o conteúdo estar na apostila resumido, é o suficiente para quem está entrando agora neste assunto, quem está conhecendo agora, ok? Quem nunca estudou nada, como eu sempre digo também, eu procuro trazer todo o conhecimento do zero, para quem está dentro desse patamar ter o entendimento básico dos 7 corpos, poder se tratar, poder se melhorar, poder tratar seus pacientes, poder tratar os desequilíbrios de seus pacientes. Bem, pessoal, eu vou encerrando esta aula sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Foi um aulão reunindo esses 2 assuntos. Eu espero que vocês tenham visto também já a aula sobre chakras que eu gravei. Esse conteúdo sobre os chakras eu não trago dentro da apostila, mas eu explico muito bem nesta videoaula que eu deixo aqui no site, aqui no canal Cosmometria. Está livre para quem quiser acessar e para quem está fazendo os 2 dias de curso gratuito, do curso de Cosmometria, Apometria Cósmica Universal Alfa, também tem acesso através da plataforma, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula que vai falar sobre desdobramentos. Um grande abraço, pessoal.